Olá, eu estou aqui com o RStudio aberto e nessa aula faremos um exercício de classificação condicional. Eu estou pensando no seguinte exemplo: eu tenho uma lista de alunos com as suas notas e eu quero classificá-los se eles estão aprovados ou reprovados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no RStudio é já começar a criar esse script. Eu vou trabalhar somente desse lado, à esquerda, no qual eu tenho o console e o script. Então eu vou colocar aqui classificação condicional e já vou entrar com os dados. Os dados o que temos é os alunos, que seriam os nomes dos alunos. Eu já tenho isso em um outro arquivo. E as notas. Eu poderia inserir esses dados utilizando uma planilha do Excel ou mesmo um arquivo de texto TXT, mas eu já tenho isso salvo em um outro script. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou salvar esse script. Aqui apareceu essa janelinha, eu vou manter esse ISO, que é a questão dos acentos e caracteres que eu escrevi nos comentários. Eu vou colocar aqui classificação condicional. Eu já utilizei esse nome anteriormente. Eu vou salvar. Ele aqui pediu para salvar por cima, como eu já tinha um arquivo com esse nome. Então, eu salvei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o outro arquivo onde estão esses nomes desses alunos e essas notas. Tá aqui, é uma cópia que estava com esse nome teste. No caso, você pode digitar nome a nome ou importar num outro formato. Eu aqui simplesmente copiei e colei as notas. Esses dados estarão na postagem do blog para vocês copiarem e se quiserem rodar o mesmo script. Então aqui eu simplesmente salvei. Ok, eu já tenho os dados, os alunos e as notas. Então eu vou rodá-lo para ir para o console. Ok, rodei ambos no console. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela, um data frame com esses dados. Então eu entro lá, dados, e vou atribuir aqui um data frame, ele já me sugeriu. Eu venho com alunos e suas notas. Ok. Vou rodar esse comando, já rodou, então na hora que eu chamo os dados lá no console, ele me traz essa tabela com os alunos e suas notas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma classificação condicionada às suas notas, ou seja, quem tirou abaixo de 6, eu vou querer classificar que está reprovado, e quem tirou acima de 6 vai estar aprovado. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 7. Abaixo de 7 é reprovado e acima de 7 é aprovado. Então eu venho aqui e vou começar a minha classificação. Essa classificação poderia ser para qualquer coisa. Aqui no exemplo seriam notas, mas poderia ser qualquer valor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: saber o tamanho do vetor alunos que eu tenho, ou seja, a quantidade de alunos que eu tenho. Eu utilizei esse comando aqui, length. Eu rodei, então eu tenho 12 alunos. Opa, agora já fica mais fácil. Agora eu vou fazer o comando para classificar um a um. Esse comando eu vou utilizar a função for. Aqui ele já me deu a sintaxe desse comando for. Eu vou utilizar aqui i. E o vetor, o tamanho, eu vou utilizar aqui de 1 a 12. Que é para cada aluno. Aqui no for, agora eu vou entrar com a condição. A condição eu vou utilizar if se ok, se qual que é a condição? Notas de i, ou seja, a nota do aluno tal ou aluno i é menor que 7.0. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir o status. Eu quero falar, eu vou até colocar aqui um status igual a reprovado.
Aqui embaixo eu coloco else. Se não é menor do que 7, ele vai estar aprovado. Se não, esse else aqui, ou seja, se a nota é menor do que 7, eu quero reprovado. Se não, estará aprovado. Então, eu coloco aqui, esse status também é um vetor, então status de i é reprovado. E aqui eu posso simplesmente copiar essa parte, colá-lo aqui, status de i aprovado. Então, aqui eu acabo criando esse vetor status com o status de todo mundo. Eu vou rodar esse for, vou ver se tem algum erro. Opa, status não encontrado. Ok, tem algum problema com esse vetor. Então, o que eu vou fazer aqui antes? Status. Vou criar um vetor chamado status. E vou atribuir para ele o valor de 0. Então, eu vou rodar isso aqui. E agora rodo isso aqui. Agora, eu posso chamar o status. Ok? Note que, para esse vetor criado status, tem aqui os resultados. Mas agora, eu quero adicioná-lo numa tabela. Então, eu vou chamar de tabela e vou combinar o data frame com essa nova coluna. Eu vou adicionar essa coluna nos dados. Então, eu vou colocar aqui o comando cbind dados status. Ok? E vou rodar esse comando. E agora, aqui no console, eu chamo a tabela. Vai aparecer aqui a tabela já com a classificação. Então, eu tenho aqui que os números acima de 7 estão aprovados e abaixo de 7 estão reprovados. Cadê um abaixo de 7? Aqui 5.9, 6.3, todos reprovados. Esse script eu vou deixar no meu blog, para quem quiser copiar. Só que aqui no exemplo, aproveitando o tempo da aula do YouTube, agora eu vou fazer uma classificação diferente. Eu vou falar que abaixo de 6 está reprovado, entre 6 e 7 vai estar de exame e maior do que 7 estará aprovado. Então, o que eu vou fazer? Aqui uma classificação. Opa. Aprovado, reprovado e exame. Então, para essa parte, nós utilizaremos os mesmos dados. Então, eu venho aqui, eu vou copiar essa parte do status, o tamanho se mantém o mesmo, e já venho com o for. Então, for, aqui eu já tenho o começo e até a sequência de 1 a 12. E agora eu vou começar as condições. Simplesmente eu vou começar aqui se as notas do aluno i forem menor do que 6, o status que eu quero é reprovado. Eu vou copiar aqui da parte de cima e vou colar aqui embaixo. Opa. Else. Se as notas, eu vou copiar essa parte, e se as notas do aluno i forem menor do que 7, ele estará de exame. E agora, por último, eu venho com o else, no qual ele vai trazer que o status de i será aprovado se ele estiver abaixo desse 7. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou rodar esses comandos. Eu posso já até aqui inserir embaixo aquele mesmo comando anterior, que é o tabela, com o cbind dados
e status para gerar essa última tabela. Então eu vou vir aqui, sempre é bom dar uma salvada antes, eu vou rodar o status, rodei o for e agora a tabela. E aqui embaixo eu posso simplesmente chamar essa nova tabela. Então olhe, o aluno com 7 ele foi aprovado. Os alunos entre 6 e 7 estão aqui de exame. 6.0 exame. E note, o aluno 5.9 está reprovado. E os outros aqui, segundo a condição, estão aprovados. Então, essa é uma forma de fazer uma classificação condicional utilizando esses comandos for e ainda aqui tem o if e o else.